Sua glicose está subindo mesmo sem comer açúcar? Você cortou açúcar, parou refrigerante, evita doces, diminuiu o pão e mesmo assim, quando mede a glicose, ela continua alta. Ou pior, sobe sem explicação. Se isso já aconteceu com você, eu preciso te dizer algo importante. Talvez o problema não esteja no açúcar e talvez nunca tenha estado apenas nele. Existe uma crença muito forte sobre diabetes. A ideia de que a glicose sobe apenas porque você comeu algo doce ou rico em carboidrato. Essa lógica parece simples. Come açúcar, sobe glicose. Não come açúcar, glicose controlada. Mas o metabolismo humano não funciona de maneira tão linear assim. O seu corpo é muito mais complexo e estratégico. A primeira coisa que você precisa entender é que a glicose não vem apenas da comida. Seu organismo tem a capacidade de produzir glicose internamente, mesmo sem ingerir carboidrato algum. Isso acontece todos os dias, o tempo todo. E não é um erro do corpo, é um mecanismo de sobrevivência. O principal responsável por isso é o fígado. Ele funciona como um verdadeiro regulador energético. Não é apenas um órgão de desintoxicação, mas um centro de controle metabólico. Quando o corpo precisa de energia, o fígado pode liberar glicose armazenada ou fabricar a partir de outras fontes. Esse processo é chamado de gliconeogênese. E aqui começa uma das grandes revelações. Você pode estar elevando sua glicose sem ingerir açúcar nenhum, simplesmente porque seu corpo está produzindo glicose internamente. Mas por que o corpo faria isso? Manter energia disponível é prioridade absoluta. O cérebro e as células dependem de glicose para funcionar. Em jejum prolongado, estresse, privação de sono ou excesso de proteína, o corpo garante que a glicose não falte. Se você tem resistência à insulina ou diabetes tipo 2, esse sistema pode ficar desregulado. O fígado pode liberar glicose em excesso, mesmo quando ela já está alta na circulação. É como se o organismo estivesse operando com um sensor defeituoso, produzindo energia mesmo sem precisar. Isso explica uma situação comum. Pessoas que acordam com glicose elevada, mesmo sem ter comido nada durante a noite. Muitas vezes, a última refeição foi leve, controlada, sem açúcar. E ainda assim, ao acordar, a glicemia está acima do esperado. Isso não é falha sua. Não é falta de disciplina, é fisiologia. Durante a madrugada, o corpo libera hormônios como cortisol, glucagon e hormônio do crescimento. Esses hormônios sinalizam para o fígado produzir glicose para preparar o organismo para o despertar. Esse fenômeno é conhecido como efeito do alvorecer. Ele é natural. O problema surge quando existe resistência à insulina. Nesse cenário, a glicose liberada não é adequadamente utilizada pelas células e permanece circulando no sangue. Percebe como a equação começa a mudar? Não é apenas o que você come, é como seu corpo responde. E aqui está outro ponto importante. Cortar totalmente o carboidrato não significa que sua glicose ficará automaticamente estável. Em alguns casos, a melhora inicial, mas em outros, a glicose continua instável. Isso acontece porque o metabolismo não é comandado apenas pela ingestão de açúcar. Ele é regulado por um conjunto de sinais hormonais, inflamatórios e metabólicos. Vamos aprofundar um pouco mais. Quando existe resistência à insulina, o corpo precisa produzir mais insulina. Com o tempo, esse mecanismo se desgasta. O fígado passa a ignorar parcialmente o sinal da insulina. Mesmo com a insulina circulando, ele continua produzindo glicose. Esse fenômeno é chamado de resistência hepática à insulina. Em termos práticos, isso significa que seu próprio organismo pode estar contribuindo para manter sua glicose elevada. Agora eu quero que você reflita sobre algo muito importante. Se você mede sua glicose apenas 1 hora após comer, pode estar perdendo informações fundamentais. Em muitos casos, a elevação não acontece imediatamente. Ela pode ocorrer horas depois, dependendo do que foi consumido, da combinação alimentar e do seu estado hormonal. E isso nos leva a outro fator
que quase ninguém considera o papel das proteínas e da gordura nesse processo. Existe uma ideia disseminada de que apenas carboidrato influencia a glicemia, mas proteínas podem ser convertidas em glicose através da gliconeogênese. E a gordura pode retardar o esvaziamento gástrico, alterando o pico glicêmico para muito depois da refeição. Você começa a perceber que o controle glicêmico é mais estratégico do que parece. Não se trata apenas de evitar açúcar, trata-se de entender como seu corpo produz, libera, utiliza e armazena energia. E existe ainda um elemento que potencializa tudo isso: o estresse. Situações de estresse físico ou emocional elevam o cortisol. O cortisol, por sua vez, estimula a produção de glicose pelo fígado. Isso significa que um dia emocionalmente intenso pode elevar sua glicose, mesmo que sua alimentação esteja perfeita. Se esse tipo de explicação está começando a fazer sentido para você e você percebe que nunca te mostraram a glicose por essa perspectiva mais fisiológica, considere acompanhar o canal, porque aqui nós analisamos o metabolismo além do básico. Talvez você já tenha vivido isso. Um dia difícil no trabalho, uma noite mal dormida, uma discussão, preocupação constante e no dia seguinte, glicose mais alta. Não foi a comida, foi o contexto hormonal. Quando você começa a juntar todas essas peças, percebe que o metabolismo é um sistema integrado. Alimentação, hormônios, sono, estresse e resistência à insulina interagem o tempo todo. E agora surge uma pergunta essencial: se a glicose pode subir mesmo sem açúcar, como diferenciar quando o problema é alimentar e quando é metabólico? É exatamente isso que vamos destrinchar a seguir, porque entender esses mecanismos muda completamente a forma como você interpreta seus números e, principalmente, como você age diante deles. Se você acha que proteína é neutra para a glicose, você pode estar cometendo um erro silencioso. E esse erro não aparece imediatamente no seu glicosímetro. Ele aparece horas depois. É exatamente aqui que muita gente se confunde. Quando falamos de proteína, a maioria das pessoas associa automaticamente a não tem açúcar, então não sobe glicose. Só que o metabolismo não funciona dessa forma simplificada. Toda a proteína que você consome é quebrada em aminoácidos. Esses aminoácidos têm vários destinos no organismo. Eles podem ser usados para construção muscular, enzimas, hormônios, mas uma parte deles pode ser convertida em glicose. Esse processo se chama gliconeogênese. E aqui começa o ponto crítico. A gliconeogênese não é imediata. Ela não acontece como o pico rápido de um carboidrato simples. Ela é lenta, gradual e pode ocorrer 3, 4 ou até 5 horas depois da refeição. Isso significa que você pode medir sua glicose 1 hora após comer e achar que está tudo perfeito. Mas se medir 4 horas depois, ela pode estar mais alta do que você esperava. Esse é um dos principais motivos pelos quais muitas pessoas relatam: eu comi só frango e salada e minha glicose subiu mais tarde. Não é mito, é fisiologia. Agora vem um ponto ainda mais importante. A quantidade importa. Uma ingestão moderada de proteína dificilmente causará impacto significativo em pessoas metabolicamente saudáveis. Mas quando falamos de resistência à insulina, diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, o cenário muda. Em indivíduos com resistência hepática à insulina, o fígado tende a produzir glicose com mais facilidade. Ou seja, ele já está programado para liberar glicose em excesso. Se você fornece grandes quantidades de aminoácidos, o fígado pode usar parte deles como substrato para produzir ainda mais glicose. Isso não significa que proteína é vilã. Significa que dose, contexto metabólico e composição da refeição importam. Agora preste atenção nesse detalhe que quase ninguém comenta. Proteína estimula a insulina. Sim, ela estimula, não tanto quanto carboidrato, mas estimula. Em pessoas com pâncreas funcional, isso ajuda a manter equilíbrio. Mas em quem já tem hiperinsulinemia crônica, isso pode perpetuar um ambiente metabólico desregulado. Ou seja, proteína não é invisível do ponto de vista hormonal. E existe outro fenômeno interessante. Quando você combina grandes quantidades de proteína com gordura, você pode retardar o esvaziamento gástrico.
Isso faz com que a absorção de nutrientes seja mais lenta. Resultado? A glicose pode subir de forma tardia e prolongada. Perceba o padrão. Tudo aqui envolve tempo. Não é apenas subiu ou não subiu, é quando sobe. E é por isso que medir glicose apenas 1 ou 2 horas após a refeição pode ser insuficiente para entender seu padrão real. Muitas pessoas acreditam que estão estáveis porque medem sempre no mesmo horário, mas não capturam o pico tardio. Agora, vamos tornar isso prático. Imagine uma refeição com 200 gramas de carne vermelha e praticamente zero carboidrato. Inicialmente, sua glicose pode permanecer estável, mas algumas horas depois, dependendo da sua sensibilidade à insulina, o fígado pode converter parte daqueles aminoácidos em glicose. Esse aumento costuma ser mais discreto que o do pão ou do arroz, mas ele pode manter sua glicose elevada por mais tempo. E aqui está o detalhe, que impacta diretamente na hemoglobina glicada. Tempo em faixa elevada pesa mais do que picos rápidos isolados. Manter glicose levemente elevada por muitas horas pode ser mais prejudicial do que um pico curto, que retorna rapidamente ao normal. Agora pense comigo, quantas vezes você avaliou o que acontece 4 horas depois da sua refeição rica em proteína? A maioria das pessoas nunca testa, e isso cria a falsa sensação de que está tudo sob controle. Outro ponto importante, exercício físico muda completamente esse cenário. Se você treina após ingerir proteína, a chance desses aminoácidos serem direcionados para a síntese muscular aumenta. Isso reduz a disponibilidade para a conversão em glicose, ou seja, estilo de vida altera o destino metabólico da proteína. Percebe como a questão não é simples? Não é pode ou não pode, é entender seu próprio padrão glicêmico. E aqui entra uma pergunta fundamental. Será que a sua glicose está subindo não por causa do açúcar, mas por causa da combinação da refeição e do seu estado metabólico atual? Porque quando você começa a enxergar a glicose como resultado hormonal e não apenas alimentar, tudo muda. E o que complica ainda mais esse cenário é o próximo fator que quase ninguém considera. Não é só o que você come, é como o seu corpo libera glicose independentemente da comida. E é exatamente isso que vamos destrinchar agora. Agora que você entendeu que proteína pode gerar glicose de forma tardia, existe um fator ainda mais silencioso e poderoso. Ele explica por que sua glicose sobe, mesmo quando você não come absolutamente nada. Esse fator é hormônio. Seu corpo não depende apenas da comida para decidir o açúcar no sangue. Ele depende do ambiente interno e o principal maestro desse ambiente é o cortisol. O cortisol é conhecido como hormônio do estresse, mas é muito mais. É um hormônio de sobrevivência. Quando o cérebro interpreta uma ameaça, ele envia sinais para aumentar a energia no sangue. E qual é a forma mais rápida de energia que o corpo conhece? Glicose. Isso significa que você pode estar em jejum, sem carboidratos, e mesmo assim, sua glicose subir. Pense em situações comuns: noites mal dormidas, preocupações financeiras, ansiedade constante, excesso de trabalho, treino intenso sem recuperação, tudo isso eleva cortisol. E o que o cortisol faz no fígado? Estimula a produção de glicose. É o mecanismo do efeito do amanhecer. De manhã, seu corpo libera cortisol e hormônio do crescimento. Em pessoas saudáveis, a insulina compensa. Em quem tem resistência, a compensação falha e a glicose sobe. Perceba o padrão. Não é apenas comida, é regulação hormonal. Você pode fazer tudo certo na alimentação e a glicose subir se o ambiente hormonal estiver desregulado. Agora, vamos tornar isso aplicável. Primeiro passo: pare de analisar sua glicose isoladamente. Pergunte: como dormi? Estou estressado, treinei demais, medi no mesmo horário. Segundo passo: teste padrões tardios. Se suspeita de proteína ou refeições densas, faça medições 3 e 4 horas após comer, não apenas 1 hora depois. Terceiro passo:
Observe a tendência, não um evento único. Um valor isolado não define seu controle. O que define é frequência e duração fora da faixa ideal. Quarto passo: entenda que glicose elevada persistente é o mesmo que moderada. Contribui para aumento da hemoglobina glicada. Tempo sob a curva importa. Agora, existe algo ainda mais profundo. O corpo produz glicose continuamente, mesmo em jejum prolongado. Isso é fisiológico. O problema surge quando essa produção está exagerada por resistência hepática à insulina. E aqui voltamos ao início do vídeo. Talvez sua glicose esteja subindo, não porque você falhou na dieta, mas porque seu fígado está hiperativo. Talvez não seja açúcar escondido. Talvez seja desregulação metabólica. Essa diferença muda completamente a estratégia de controle. Porque se o problema é apenas açúcar, você corta açúcar. Mas se o problema é hormonal e hepático, você precisa atuar em sono, estresse, composição corporal, massa muscular e sensibilidade à insulina. E isso explica por que duas pessoas comem a mesma refeição e têm respostas glicêmicas completamente diferentes. Metabolismo não é matemática simples, é fisiologia dinâmica. Agora eu quero que você reflita sobre algo importante. Quantas vezes você culpou um alimento específico, sem investigar o contexto? Quantas vezes mediu sua glicose apenas em um horário padrão e assumiu que aquilo representava toda a sua resposta metabólica? Controle glicêmico de verdade começa quando você entende os mecanismos, não apenas quando evita açúcar. E é aqui que a maioria das pessoas fica para trás. Elas combatem o sintoma visível, mas ignoram a produção interna de glicose. Se esse vídeo fez você perceber que talvez exista algo além do açúcar impactando seus números, então você já deu um passo à frente da maioria. Agora eu quero saber de você. Você já mediu sua glicose em jejum e ficou surpreso? Ou já viu ela subir horas depois de uma refeição perfeita? Agora eu quero saber algo específico. Sua glicose costuma subir mais em jejum pela manhã ou horas depois de uma refeição aparentemente correta? Comente amanhã se o problema aparece em jejum ou tarde, se ela sobe depois de comer. Isso me ajuda a entender quais padrões são mais comuns e direcionar os próximos conteúdos de forma ainda mais específica. Porque controlar glicose não é apenas cortar açúcar, é entender o seu próprio metabolismo. E quando você entende isso, você deixa de reagir aos números e começa a antecipá-los. E nos próximos conteúdos eu vou mostrar como testar a sua própria resposta glicêmica de forma estruturada, sem depender apenas de um único horário de medição.